Gratidão por esse momento da gente estar aqui reunidos, fazendo o nosso aprendizado. Muita gratidão a todo esse aprendizado que essa egrégora desse grupo de estudos nos oferece a cada aula, a cada instante, nos oferecendo ferramentas e ideias, nos orientando nos nossos trabalhos, conseguir desenvolver a contento os trabalhos com bastante entendimento. É muita gratidão mesmo, como o Kiko já falou, a Flavinha, acho que todo mundo. A gente tem uma base muito legal, né, desse estudo, e a gente é muito grata a essa egrégora, aos nossos guias, mentores e amigos espirituais. Muito grata a Tia Aziz, ao Lucas de Assis, por terem fundado essa casa de caridade, onde cada um de nós foi muito bem acolhido. E seguimos nessa trilha, nessa caminhada de aprendizado a cada aula. Gratidão ao alto, gratidão a todos por esses momentos preciosos que nos são oferecidos. E que cada um, nesse momento, abra, né, o seu coração, a sua mente, para receber o que cada um de nós necessita para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, a gente vai para o capítulo 28, Vida Social. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos, cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens.
O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fim. Voltando ao interior doméstico, pessoal, tem acho que é o da Sandra, o microfone tá vazando, por favor, para fechar. Obrigada. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo, aos primeiros instantes da conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando o solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do Círculo Carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Foge ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento, apenas se restringe o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável,
e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina das tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo,
a fim de providenciar a solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Final de capítulo. Bom, eu acho que, assim, no início, a gente tem que primeiro tentar se localizar, né? A gente fala o Campo da Paz, tem o Posto de Socorro e tem o nosso lar. Até no início da aula, dizer que é a questão da localização. Eu acho que a gente fixa muito mais quando se localiza. O nosso lar, então, fica em cima do Rio de Janeiro, uns 50 quilômetros acima de Copacabana, por ali, tá? Bem mais. Hoje até se expandiu, assim como a cidade do Rio de Janeiro se expandiu em relação àquela época, né? Estão aí vendo aí uma descrição de 1943, tá? Foi publicado em 44 essa obra. E o nosso lar é de 43, que foi publicado foi elaborado no final de 42. Levou 6 a 7 meses para ser passado por Chico Xavier. Então, a questão de localização, nosso lar fica acima, o posto de socorro esse que eles trabalham, que o administrador é o Alfredo, é ligado ao nosso lar. Essa colônia espiritual Campo da Paz, ela é mais nova do que o nosso lar, mas fica abaixo, ela fica bem mais próxima da crosta. E pode ver ali, ele fala assim, ó, que chega a visita de Campo da Paz, que fica a 3 léguas. Uma légua é 5,5 quilômetros. Vamos imaginar, então, arredondando para 5,5, cerca de 16, 17 quilômetros dali fica Campo da Paz. E esse posto de socorro ligado diretamente ao nosso lar é o que dá assistência à crosta terrestre. Todas as atividades espirituais têm as suas ramificações intermediárias, inclusive há postos de socorro mais embaixo, né? Tanto é que nas regiões mais umbralinas, e tem até na borda das trevas postos de socorro para receber aqueles enfermos lá de baixo que têm já uma pretensão de querer se modificar ou a interferência de alguém a favor deles e assim sucessivamente. Então, essa hierarquia, essa localização mais ou menos física do mundo espiritual, a gente tem que ter para se localizar bem. E depois a gente vai entender outras situações, como dizer assim, que vai, vou ao nosso lar, eu quero ir aqui, quero ir ali, quero desencarnar e ser chegado. A gente desencarnando, se tiver um determinado médico, vai ser abrigado nesses postos de socorro. Vai ser num posto de socorro e dali, provavelmente, algum plano para nós, para depois seguir a sua trajetória, conforme a nossa absorção daquilo que também a gente estava falando antes, né? O que é o mundo espiritual, sei dos erros que cometi, mas tenho o propósito de me modificar. Isso vale muito, muito, muito aqui e lá do outro lado. Se dar conta do erro cometido, se arrepender e programar a possível reparação. Isso é o que liberta lá no céu e inferno, né? Esse encontro da individualidade com seus dramas, né? Onde a gente se distancia do perfeito, que é a energia divina, nós temos pontos a serem reparados. E esses pontos necessitam que a gente trabalhe cada ponto. Né? Errei, mas errou o quê? Não sabe nem o quê? Errei em tal coisa. Hoje tenho noção de que eu errei em relação a isso, isso, isso. Bom, tem convicção. Fui imperfeito e errei. Já estou no processo de reparação, porque eu já estou arrependido do que onde eu sei que errei, eu vou programar, e aí no que for possível, reparar isso, já modificando a minha atitude, porque o próprio universo perfeito vai colocar à nossa frente uma oportunidade comparativa com aquele erro que a gente vai poder realmente perceber se arrependeu e que está consciente do erro cometido. Às vezes a gente reincide no erro, né? E aí dizem os espíritos que nesse processo lento e gradual da busca do autoconhecimento, nós reincidimos muito nos nossos erros. Mas, mais adiante, a gente vai ter uma facilidade imensa de se dar conta, já reparar e de procurar trabalhar mais e mais para que nunca mais
possa repetir aquele erro, aquele equívoco cometido. Isso que liberta, isso que transcende o espírito. Então, essa questão da localização é importante. E tem um outro fator aí, quando diz assim, cavalos brancos trazendo uma carruagem. O que significa isso? 1943. Para o plano espiritual, nessas áreas aí também, muito próximas à crosta terrestre, eles não podem criar um choque de realidade com os espíritos que estão abrigados ali. Naquela época, nós não tínhamos tantos automóveis. As cidades, aos grandes centros, olha, um carro que outro, 1900, década de, provavelmente, a descrição aí da década de 30, 40, pouquíssimos carros. Então, eram utilizados ainda esses veículos nessas áreas intermediárias, embora tivesse também, se tivesse um aérobus para chegar lá e outros, provavelmente sim, mas para não dar um choque de realidade para aqueles espíritos, foi uma carruagem que trouxe, porque até então se conhecia as locomoções era dessa forma. Claro que muito provavelmente, aí vai lá esse cavalo branco, aquela coisa, a carruagem já é uma coisa mais vamos dizer assim, suntuosa sob o ponto de vista das energias. O próprio cavalo, a gente diz assim, tem um cavalo, então ele nasceu onde? Onde é que veio esse cavalo? O cavalo veio da onde? Então, a gente vê assim, o mundo dos animais, o vegetal, o animal irracional, e nós, e os espíritos, vem da onde? Né? Então, tem lá cavalo, tinha um cavalo. É lógico que ali foi utilizada essa coisa, porque vindo a 15 quilômetros, 3 léguas, Campo da Paz até esse posto-socorro, em linha mais ou menos tortuosa, né, que chegasse lá, era realmente uma locomoção razoável que fosse uma carruagem que o levasse. E a gente tem que entender isso e inserir. Tem lá outros, provavelmente, muito provavelmente, essas localidades hoje já são muito saneadas e já deve ter lá veículos muito mais desenvolvidos que até os que nós conhecemos aqui, como no nosso lar, muito mais que já tinha naquela época, tivemos as descrições do aérobus e outras locomoções, como também existe ali o Inácio Ferreira, o Odilon e os outros, quando saem dali daqueles hospitais, e saem, e o próprio, lá, o Odilon dá um comando ali, mais ou menos com um GPS deles, para onde quer ir, e vai o veículo, vai chegar lá no destino que está programado ali, e ele deu um comando, né, digital e assim sucessivamente. Quer falar aqui? Não, eu queria te fazer eu queria fazer uma pergunta, assim, mas com uma colocação bem nisso que tu está falando, Francisco. Olha só, já é sabido, né, que as cidades espirituais, né, que elas são graduadas, assim, elas pela distância, para se distanciar da nossa vibração densa, né, dos nossos pensamentos, dessas coisas. E a gente vê também nos atendimentos, né? Vamos mandar para a ordem, para não sei o quê. Mas, assim, não é bem... E também tem no livro do Robson Pinheiro que existem algumas localidades na Lua, ou algumas prisões. Não chega a ser uma prisão, mas existem algumas prisões, né? Alguns exílios para alguns espíritos que são muito odiados por nós aqui, né? Que são famosos, que eu não vou citar o nome, mas que tem no livro, para se distanciar do planeta Terra, para diminuir dessa vibração dos nossos pensamentos, porque eles não têm esse alcance. Eu queria te perguntar o seguinte, e também dessa do Odilon, o Inácio, também me lembrei que eles também foram a mundos mais ditosos, né? O Inácio uma vez foi lá e passou mal. Enfim, isso segue uma linha, Francisco, isso segue uma linha de cidades e uma linha espiritual de cidades e paradas sempre. Parou para mim só aí? Não, travou para nós aqui também. Tá travado. Ele saiu do ar? Tá congelada a imagem, daqui a pouco eles devem voltar. Eu acho que tu segue e depois ele voltou. Baixo para cima, né? Seriam em dimensões, né? Mais distantes, 500 quilômetros de Oi. Tu deu uma travadinha e agora caiu de vez. Agora ele caiu de vez, eles devem voltar. Bom, vamos tentar então seguir aqui, tá? Então, voltou. Cortou.
Travou, tu caiu, então repete, por favor. Foi muita vibração. Oi, Francisco. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria só, assim, ó, não vou complicar. Eu queria saber se as primeiras etapas onde a gente está, as primeiras paradas, passando por essas outras, onde está o Inácio, o nosso lar, as outras casas do pai, né, as outras moradas do pai, se todas seguem essa mesma linha vibracional. Quanto mais distância da Terra, mais iluminado fica, mais elevado fica pela distância que tem de nós. Se nós somos o fator principal para que seja isso. O nós é assim, depende do ponto que a gente está em relação ao espaço e o tempo, isso aí varia muito. Eu acho que eu te entendi o seguinte, a questão das cidades, localização espiritual, ela vai transcendendo e todos, aí aquela coisa do Chico Xavier, perguntavam para ele isso aí também, ele disse, imagina o mundo espiritual como várias cebolas. Pega a cebola e vai tirando as cascas, vai chegar lá no núcleo. A casca, quanto mais para fora, mais ela transcende, quer dizer, aquela parte seca ali da cebola. Então, ele diz, a gente quer ir para a dimensão do cada planeta é uma cebola. Então, cada lugar material do nosso nível evolutivo, não estou falando lá daqueles mundos, as outras moradas, que são transcendentais. Olha, vai pegar lá a constelação de Sírios, e aí tem as suas estrelas e os seus planetas já rarefeitos, aí nós não temos cérebro para entender isso, né? Porque até o mundo espiritual, quando perguntam para alguns ali, se eu nem tive acesso a isso, igual perguntaram para o Inácio, mas o que tu sabe sobre Jesus? Sei tão igual ao que você sabe. Talvez o Odilon tenha uma compreensão um pouco maior, porque sempre ele bota o Odilon numa outra categoria. O Odilon, tu aperta o Odilon para querer saber alguma coisa, ele dá uma desviada. Por quê? Quanto mais sabedoria, menos o espírito vai querer criar choque. Esse choque de realidade que eu falei ali dos cavalos também tem no campo intelectual. Ou pega o nosso estudo aqui, a gente está ainda numa incipiência e tal, mas, em relação a alguns que se propõem a começar a estudar a doutrina, vão tentar colocar esses assuntos para quem está começando. Não é um choque de realidade, vai causar uma turbulência. Às vezes tem que ter até didática para isso. Sinceramente, eu já não tenho mais, eu não tenho paciência. Tá? Aquela coisa Por isso que é muito mais interessante estudar entre médios. Quem está se propondo a estudar mais ou menos no mesmo nível de bagagem, né, de conhecimento, fica mais fácil de assimilar. Agora, vai pegar para alguém, lá dar uma palestra, às vezes vai ter que encontrar as palavras certas para não confundir a cabeça de olho. Eu já ouvi lá, dando palestra, de outros me dizendo assim, mas tu viajasse muito, chegou uma hora eu não consegui acompanhar. Aí chega assim uma tendência que a gente tem de dizer determinadas coisas e tem que, às vezes, esmiuçar do popular, aquela coisa, para a pessoa comparar. E isso é uma virtude, é uma didática que a gente tem que exercitar. Mas isso, então, é só esse parênteses para a gente ver isso aí, até avançar mais. Mas o estudo desse capítulo é vida social. Existe vida social lá do outro lado. E olha esse nível de localização. Campo da Paz, posto de socorro do nosso lar. Ali, olha uma coisa que ficou subentendido e mais ou menos explicitamente foi colocado. Lá não há a máscara da hipocrisia que nós temos aqui. Nós recebemos visitas, fazemos visitas, e muitas vezes as pessoas não têm uma determinada máscara, uma determinada contemporizando, mas não estou afim dessa visita e não estou afim de dizer, e diz, ai, meu isso, ai, meu amor, ai, minha querida. Lá não. Chega nesse campo mental, já estava ali, aprendeu, o Vicente já sabia um pouco antes, o André Luiz aprendeu a ler o campo mental. Então, num ambiente em que todos têm essa sintonia do campo mental, não há como esconder coisas. E muitas vezes até vai falar pelo silêncio, vai se comunicar pelo silêncio. Só que coisa interessante. É isso que vai fazer que a gente vai encontrar um dia lá do outro lado o tal do inferno de consciência. E a gente vai achar assim, eu não quero dizer, mas não bastava dizer isso para uma pessoa que esteja nesse nível,
Ele está incomodado com isso. E essa pessoa, esse espírito, fraternalmente vai tentar nos passar uma confiança de que isso não é importante. Os nossos melindres, os nossos erros, nossos equívocos, ou coisas que a gente possa ser criticado, que a gente fica, muitas vezes, até agastado, querendo achar que, pô, que injustiça que me fizeram, fiquei triste com isso. Esses sentimentos afloram muito lá do outro lado. E isso é interessante, que essa visita social, ela vai avançar agora no próximo capítulo, e foi dessa forma, e foram interagindo. E o André Luiz vai tudo isso aí, um aprendizado para ele. Não se esqueça que o livro é uma semana de passagens nesse Campo da Paz, Posto de Socorro e os outros que a gente vai ver até o fim do próprio livro. Então, é importante registrar isso, vida social, ela existe, ela é uma realidade em todos os níveis, mas aí tem esse componente lá do ser verdadeiro. Isso que a gente nem sempre é ainda aqui. Quem sabe lá, um exercício para procurar ser um pouquinho mais verdadeiro, mas também não com aquela verdade de achar que tem a verdade para dizer na cara de alguém e faltar até com a própria educação. Eu digo assim, o verdadeiro em ser fraterno, procurar travar essa luta interior e de ser dessa forma. Vamos então avançar e depois o resto a gente fala. Não, vamos avançar, deixa eu fazer uma pergunta, Chico. Posso? Pode. Assim, no mundo todo temos diferentes tipos de moral, né? Algumas coisas aqui no Brasil é de um jeito, até no interior do Brasil é de outro. Uma pessoa pode se sentir no inferno de consciência, como falaste há pouco, por causa de um suposto pecado, vamos chamar de pecado, vai ficar mais fácil. E num outro país, num outro lugar, pode não ser. Essa pessoa pode estar no inferno de consciência, que não é uma coisa que é, vamos dizer assim, de todos. Como é que isso é trabalhado? Se a pessoa se sente culpada por uma coisa que é uma bobagem. Aí é a questão, assim, eu me senti culpado com uma situação minha em relação ao meu meio. Agora vai pegar lá para um islâmico lá daqueles, coisas que eles fazem, até bate em mulher lá, e eles acham que até aí ela é batida e acha que faz parte. O varão da família pode bater de vez em quando, que não pode machucar muito. Então, está no direito dele. É um direito de educar a mulher. Isso. Então, isso é um absurdo. Só que esse inferno de consciência é de todas as coisas. Não é isso que, aos nossos olhos, parece ser um absurdo. Mas tem coisas que nós fazemos hoje, aqui no Brasil, na atualidade, que nós não temos a consciência do erro que nós cometemos. E que coisas que vão aflorar mais adiante. Mas aí o crescimento espiritual é que vai fazer com que a gente se dê conta do erro que era pensar de determinada coisa, de determinada forma. Porque o pensamento que é o cerne de tudo, não é a atitude só. A atitude é fruto do pensamento, entendeu? Então, é achar, por exemplo, coisas que a gente não faz, mas acha. E isso é um processo. Tem coisas realmente, que aí é questão de educação, disso, nós estamos falando agora da questão da mulher com o homem e tal, é coisa que nós não batemos, não é isso, tá? Mas aí determinada coisa, mais ainda, um pouquinho menor, como tu diz assim, de menor importância, quem sabe a gente não achou que aquilo podia ser aceitável, ou machismo, ou alguma coisa. Isso mais adiante, nós vamos pensar naquela situação que a gente vivenciou, tendo aquela convicção naquele momento, e vai se culpar, e vai se sentir assim, preciso hoje, felizmente, mas isso a gente pode já pensar hoje das nossas coisas aqui no mundo espiritual. Eu tenho certeza, qualquer um que esteja aqui hoje nesse nosso grupo de estudos, né, de busca do conhecimento, cada um de nós é melhor hoje do que há 20 anos atrás, como espírito, com concepção de vida, com o chegar lá do outro lado, quando chegarmos, e inevitavelmente todos vamos chegar novamente, e chegar melhor do que há 20 anos atrás, que há 10 anos atrás. Isso é uma certeza absoluta. Primeiro, pelo processo da evolução, que é lento e gradual e permanente. Segundo, pelo catalisador, acelerando esse processo, buscando o conhecimento. Pensando nessas coisas, refletindo como essa na tua pergunta, de refletir sobre essas coisas e vai encontrar as respostas pela própria
reflexão do próprio espírito. E onde faltar alguma situação, e bons amigos espirituais vão fazer comparações num diálogo e nós vamos despertar a consciência para mais assim, insights de achar que agora me dei conta disso, daquilo, quantas e quantas coisas que a gente já fez e quando pensa hoje, já nem trabalha a culpa, mas trabalha assim, mas como eu fui pequeno em ter pensado isso, ou feito aquilo, tem coisa que me envergonha, tem isso. Isso é crescimento espiritual. Nós não temos que utilizar isso só sob o ponto de vista da culpa, ou, como tu falasse, o figurado que a religião nos bota, é pecado, e aí o pecado grave, o pecado mortal e tal. Só pode ser esse só o Papa mesmo, ou o padre, quando tiver que fazer isso, aquilo, tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, uns absurdos que foram introduzidos na comunidade, né, no Ocidente, onde nós preponderantemente, provavelmente, tivemos as nossas reencarnações anteriores, pelo menos na grande maioria, e temos esse hoje no Brasil revivendo essas situações lá do velho mundo. O Brasil é muito jovem para caber aqui dentro as nossas, umas 10 encarnações nossas. Não, nós estamos lá, nós estamos no exterior, a gente não era índio. Né? Se fomos índios, foi muito antes e não necessariamente primitivos. Né? Não quer dizer que seja índio, tem que ser sempre todos primitivos. Eu acho que é isso, vamos tentar ler até o fim. Francisco, tem uma pergunta para ti aqui no chat. Quer ver? Só um pouquinho, tem uma pergunta. A Maiane está perguntando para ti, existe outro socorro de outro lugar ou só esse do Rio de Janeiro? Se existem outros postos de socorro? Todos, até faltava assim para dizer em relação a esse capítulo, todas as assistências espirituais, elas têm no mundo espiritual, assistência aqui no mundo dos encarnados, no mundo nesses duplos, há postos de atendimento que nos dão auxílio. Por exemplo, não só em centro espírita. Uma igreja tem as vinculações de igrejas do outro lado. Então, o padre vai estar, muitas vezes até sem ele perceber e nem acreditar, vai estar inspirado talvez por um outro padre que queira dizer, vão ter ali fiéis que vão estar assistindo à missa, que vão estar com seus familiares desencarnados, que também foram para aquela missa porque era uma forma de se reencontrar, e nem imagina o espiritismo, não quer nem falar sobre isso. Né? Estão tendo ali os encontros, inspirações, ou até interferências obsessivas. Assim pode acontecer numa sinagoga, pode ser lá num templo, isso e aquilo. Mas no centro espírita, por exemplo, aí o nosso lá, isso é mais uma questão de responsabilidade. Os postos de socorro que nos dão assistência, provavelmente seja do Hospital Amor e Caridade, ou Fraternidade e Amor, que são hospitais espirituais que dão assistência, pelo menos lá, esses que são oriundos aí da apometria e tal, pelo menos pode ter outros também, lá na altura de Gramado, na Serra Gaúcha. Tá? Fica ali e realmente, aí vejo só a distância. Isso até em outras obras, até o do Lacerda, que ele falava e que recebia por espíritos lá que deram em comunicação, que fica na Serra Gaúcha por volta de 25 mil metros acima da serra. Esse hospital, olha como fecha o 30, não é uns 50 do nosso lar. Então, esses hospitais, o Amor e Caridade, que fica na Serra Gaúcha, ele tem postos de socorro, tá? É um posto avançado, como se fosse lá aqueles postos aí do Conceição, esse posto avançado, né? Uma réplica que dá a assistência que espíritos socorristas vão chegar no dia de trabalho. Abriu quinta-feira, isso teve autorização espiritual, senão não ia abrir, ia acontecer alguma coisa que não ia abrir. Então, ali já tem socorrista ligado a um posto de socorro, não importa saber qual é, que ele vai estar na hora, pouco antes, e ele vai contar com o trabalho de vocês, dos nossos, os médiuns, e ele vai ficar muito desapontado, chegar lá, assim, pô, ele deixou de fazer outras coisas, não só ele, mas alguns, né? Não é um socorrista, e vão realizar lá o trabalho, está ali com as máquinas, então está ali o encarnado recebendo o atendimento, recebe todos aqueles fluidos e tal,
e, porventura, possa haver ali um irmãozinho que esteja junto com ele, ou que estava lá no corredor, na parte da frente, e também vai ser socorrido. E esse espírito vai ser encaminhado numa maca, e quem é que vai levar a maca? Não é estrala de dedo, isso aí é energia que a gente dá. A maca vai ter que ser levada ao posto de socorro. E vai ter lá as locomoções deles, né? Não, provavelmente não vai ser mais hoje com carruagem, vai ser, já tem as suas ambulâncias que vão levar ao posto de socorro. Aí vejam todo esse trabalho do outro lado, e às vezes nós, encarnados, ficamos naquela, vamos trabalhar hoje, não vamos. Tá? Então, tudo isso tem que ser antes combinado, mesmo o dia que vai ser de folga, o dia que vai ser das férias, e eles também têm que se programar do outro lado. E até uma falta de respeito. Se a gente soubesse, uma vez eu vi um médium se comunicando, isso foi lá no Rio de Janeiro, não me lembro qual é, eu li em algum lugar isso aí, o médium dizendo assim, olha, eu olhando aqui, tipo lá o irmão Jacob, eu aqui do outro lado, eu me sinto envergonhado de tantas as vezes que eu trabalhei meio a contragosto no centro espírita, e ele vendo lá do outro lado qual é a mobilização desses espíritos socorristas, esses que vão levar, aquele mais humilde que faz a portaria lá na frente, que vai ficar portaria mesmo. Entra esse, não entra. Aí, se ele sentir que é um intruso, vai chamar um lá mais experiente, espírito, né? Vai chamar, vai ler o campo mental. Não, meu irmão, aqui, nós estamos aqui hoje para trabalho, mas eu estou a fim de entrar. Então, meu irmão, é com fraternidade, não é explodindo, não é mandando aquelas coisas que a gente até lá já fez, lá não é na casa aí, mas digo lá na origem da apometria, explodir coisas e levar um campo mental, cara, e pelo espírito se foi. Isso a gente aprende, né? Se aprende, é com fraternidade. Então, esse auxílio espiritual, ele existe sempre em todas as vezes que nós estivermos em conexão com o alto, até num momento de oração. Quando nós oramos por alguém, nós registramos uma rogativa para direcionar para esse, e o plano espiritual intermediário vai analisar o caso e vai ver até que ponto ele pode auxiliar. No mínimo, um afago vai existir. Ou, quando não é possível atender, vai fazer com que aquele que é o autor da rogativa, da oração, se alivie a ponto assim, olha, meu irmão está pedindo uma coisa que está fora do nosso alcance, até a pessoa que tu pede não está nessa sintonia aí, e dá uma bênção sobre o aspecto de aliviar aquele que faz a rogativa. É por isso que sempre quando nós oramos de uma forma sincera, sempre nós nos aliviamos. Sempre, sempre, sempre. Não é às vezes. Quando pode ser o às vezes para quem está assistindo, porque aí, se a pessoa está orando, fazendo frases repetidas, como eu me lembro que eu ia adolescente à igreja, e aí eu estava lá pensando em outras coisas. O que eu vou fazer? Fui me dar conta depois. Mas essa repetição da oração, sem sentir as palavras da oração, sem viver aquilo naquele momento, né, de conexão, é fundamental. Nós vamos ficar, eu acho que só nesse capítulo aí, porque não vai dar mais para avançar. Então, a gente viu assim, a vida social, essa coisa de localização é fundamental, não só aqui, não só nesse capítulo, mas também um livro, quando a gente lê, procurar direcionar essa localização, porque fica tudo muito mais fácil. É fundamental a gente se dar conta que nos nossos trabalhos existem situações de ramificação exatamente igual como está aí descrito aí, né? Que o Campo da Paz, nosso lar, provavelmente tudo ali na região do Rio de Janeiro, e eles, cada um na sua localização física, entre aspas, recebendo o auxílio e lá prestando atendimento. Pode ver ali que o socorrista, assim, nós temos que atender aos encarnados que clamam para a nossa ajuda, quer dizer, dos centros espíritas, e aos que vão reencarnar, preparando para o futuro próximo. Já sabendo, e aí se adianta, já sabendo do fracasso de boa parte deles.
Ou seja, nós reencarnamos com uma série de situações. Não foi assim ao acaso que a gente acabou na doutrina espírita. Não foi ao acaso. Se fosse ao acaso, nem teria se vivenciado isso. Mas, provavelmente, o que nós vivemos hoje, em algum ponto, mesmo que a nossa encarnação não tenha sido tão planejada, assim, com minúcias, esse componente estava lá e alguma inclinação de conhecimento nós tivemos. Quem sabe a gente não chegou tarde na doutrina, quem sabe, mas antes tarde do que nunca, e o aproveitamento da encarnação deve sempre ser efetivo. Quer falar, Kiko? Não, eu quero te fazer uma pergunta agora, Francisco. Tu falou ali, tá? Antigamente se explodiam os espíritos, os laboratórios, fazia 1, 2, 3. Cara, Francisco, a pergunta é bem clara. Será que algum médium, ou uma roda, ou uma casa espírita tem condições de explodir ou de eliminar um perispírito? Não, não é eliminar o perispírito. É ocasionar. Pega uma bomba e estoura no corpo físico, vai estourar o corpo físico. O que pode fazer é dar esse impulso. Felizmente, lógico que na concepção como um todo, e eu acho que eu estou dizendo assim, lá nas origens, não eu fazendo, mas assisti, né? O doutor Lacerda, lá o doutor Ivan, todos aqueles os pais da apometria, né? Pode dizer pais porque é hipnometria, você sabe lá, acho que o Zé já passou para vocês alguma coisa da apometria, né? Das origens, aqueles livros lá do Lacerda. Eles lá na Casa da Luz e também lá ali no Ramiro Dávila, que foi ali que saiu o primeiro núcleozinho dentro daquele centro espírita ali na Ipiranga, ali, que é o Sopão do Pobre, foi ali que surgiu o Dr. Lacerda. E ele ali começou a trabalhar e tal. E aí eles lá perceberam os resultados desses quantum de energia, que quando eram pulsados, no mesmo sentido, eles obtinham, e aí os médiuns videntes percebiam, a gente consegue fazer tal coisa. Aí quando diz assim, reconstituindo o braço, o cara não tem braço, ou estava não sei o quê, aí no perispírito aparecia também, fragmentado. Reconstituir, é possível dar o pulso de energia e sentir o alívio momentâneo, e aí vai depender. Hoje eu sei disso, antes eu ficava repetindo sem saber. Vai constituir aquele membro, se for o caso, né, do mérito, e o próprio espírito tem que se sentir curado, se sentir constituído. Então, tem esse componente, por isso que não estou tirando o valor dos estados, das energias e tal. O que vai depender muito é se o próprio espírito está naquela sintonia. Agora, na explosão, que diz assim, na questão lá das trevas, que eles recebiam aqueles laboratórios que produziam os chipzinhos, que são aparelhos que eles chamavam, naquela época chamavam de aparelhos porque não conheciam os chips ainda, né? Vê só que outra coisa, a evolução. As obras da obsessão diziam que tinham aparelhos que colocavam no cérebro do processo obsessivo complexo, e esse aparelho conectado com eles lá embaixo conseguiam manipular a vítima. O que é isso? É o chip lá do Taiwan, lá, tá? Os chips e microchips, que eles conhecem muito bem lá embaixo, e são laboratórios, são fábricas. Tá? Nós temos aqui fábricas aqui que servem para celular, para isso, para aquilo, todos os equipamentos de última geração são chips, mas tem chips lá embaixo também. E eles eram introduzidos no corpo astral, que eles chamavam lá, perispírito, em região tal do cérebro, que ia atuar em tal sintonia com os manipuladores que iam manipular lá de baixo e manipulam. E esses aparelhos, os médiuns videntes percebiam nitidamente e tiravam. Aí isso também era possível, vai tirar. Agora, quem sabe não vou botar amanhã de novo. Se o próprio obsediado não mudar a sua atitude, não tem problema nenhum. Vão colocar outro e vão ainda colocar sob tortura, não vai ser uma coisa fácil, né, para aquele obsediado. Por quê? Tentou fugir das garras dele, não é coitadinho,
fez e tem que pagar, ou que é um servo deles lá e tem que pagar também por outras questões, e assim se torna até vir as recaídas depois. A gente tem que entender todo esse processo. Agora, dizer assim, eu vou estourar esse laboratório. Provavelmente, os médiuns realmente mandavam energia, né, de antimatéria lá para essas regiões, e os médiuns enxergavam que estava pulverizado aquela região, não pulverizando os espíritos que estão ali. Agora, o que eu estou falando do perispírito que eles faziam é uma das leis da apometria que foi até abolida, as casas hoje nem usam, parece que era a 14ª, é aquela de projetar o espírito e perispírito, o corpo astral, no tempo futuro. E aí eles faziam essa projeção, o espírito, o perispírito não aguentava e se pulverizava nesse caminho. O que é isso? Se a gente está com uma atitude equivocada, em oposição ao perfeito, um erro persistente, erro, mas erro assim, crime, sei lá. E aquele que está nos colocando, olha aquilo que lá está no Libertação, que a gente já falou, monoteísmo, aquela da loba semana passada, licantropia, zootropia. Então, a gente está sob acusação. Tu é isso, tu fizesse. E aí, o médium, se estiver percebendo esse campo vibratório, a corrente mediúnica, poderá projetar no tempo, se eu continuar com essa atitude, o que vai acontecer comigo? Quer dizer, eu continuar para baixo, eu vou me tornar um ovoide. Lógico, entendeu? Sabe uma das leis, né? A lei da... Não existe retrocesso, ninguém não vai ter o processo da evolução, sim, mas eu posso degradar a minha oportunidade. O que faziam os médiuns? Eles aceleravam esse processo de projeção no futuro, se eu continuar com aquela atitude equivocada, e o perispírito não resiste, e ele se pulverizava e se tornava um ovoide. Isso não é caridade, mas não se sabia. Tanto é que o doutor Lacerda, bom, ele está gravado aí, nem vamos falar para outra. Quando desencarnou, não foi fácil os primeiros momentos dele. Quando ele desencarnou, eu me lembro quando ele desencarnou no sábado, e ele, na terça-feira seguinte, foi aberto um trabalho lá para ver como é que é, porque casualmente até ele ia fazer uma visita na festa de Natal da nossa casa antiga. E ele estava botando a roupa e teve um infarto, botando a roupa, estava indo lá para o nosso centro. Ele trabalhava, claro, ele já tinha 80 anos. E ele desencarnou no infarto no sábado de tarde. Eu me lembro até para ver que é sendo espírita, continuou, teve lá a comemoração, todo mundo, tinha desencarnou, fez os carinhos, fiquei assim, desencarnou o cara e continuou a festa, sabe? Aí, no outro dia foi o sepultamento, na terça foi feito um trabalho, vamos dizer, abriram um trabalho, vamos ver como é que está, mano. Ele estava preso ainda no túmulo, com 2 guardiães, um estaca, aqui ninguém entra para pegar. E aí, abertura e tal, e aí foi depois, claro que aí foi encaminhado, provavelmente vingadores que estavam ali, né? A cada um segundo as suas obras. Ele teve muita importância, mas tem revés que não quer dizer que a gente vai desencarnar e acha que vai ser recebido direto lá. O mais importante é a hora que tiver o despertar de alguma coisa. Olha, não está bom. O que eu aprendi? Aprendi de chamar luz, desculpe alguma coisa, luz, vai pedir alguém, em nome de Jesus, que possa me acolher. Daqui a pouquinho vai enxergar uma lanterninha pequena, alguma coisa. Eu estou sendo sincero, eu não quero mal de ninguém que esteja aqui me fazendo mal. Eu quero me sentir bem, eu quero perdoar, mas não boca para fora, sentir assim, sei. Aí vai ter, talvez, uma acusação, no pior cenário, uma acusação daquele, agora. O problema do outro lado, a gente vai ver até o próximo capítulo, que dá ali aquela questão da comparação do que é o campo da paz e o nosso lar. No nosso lar,
as câmaras retificadoras lá do André Luiz, que ele trabalhou, só recebiam espíritos que já tinham uma vocação para mudar a atitude, já se aceitavam nos seus erros. Nesse campo da paz, nas câmaras de retificação, hospitais dele lá dentro da Câmara da Paz, ainda são aqueles arrogantes. Eu não fiz, o que eu estou aqui? O que é isso? O que estão pensando? Revoltado, querendo mostrar os seus direitos e tal. E ali é um atendimento mais bruto, mais difícil. Agora, aquele que já se deu conta dos seus erros, ele é acolhido. Tá? Isso serve para nós. Se a gente tiver consciência um pouco dos seus erros e humildade para reconhecer os seus erros. Quem é humilde? Humilde é aquele que se dá conta do que é e que ele tem direito a reclamar, mas não reclama. Esse é o humilde. Ele, pelas suas virtudes, ele teria direito de impor alguma coisa e não impõe. Então, aquele que quer se fazer assim, eu tenho direito de tal coisa. Não, quem tem direito mesmo, nem reclama. Isso na linguagem fraterna. Né? Ele vai abençoar aquele que possa não compreender o seu processo evolutivo e vai contemplar, ele vai deixar passar. Esse é o humilde. Não é aquele que quer impor e com a sua arrogância, prepotência. Eu tenho uma coisa aqui, eu tenho meu direito, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Tem gente que faz isso no centro espírita, tem gente que acha que mas que é isso? Eu vou ficar na segunda corrente, eu vou ficar lá na portaria, eu vou organizar a ficha, que é isso? Eu? E quantos livros eu já li? E outro, quantos não sei o quê. Mas eu não estou sendo prestigiado. Esse é um dos que vai ficar no campo da paz quando for resgatado. E assim vai. Pessoal, acho que é isso aí, já passou um pouco tempo. Vamos tentar compensar esse outro capítulo. Não são grandes, né? Mas é isso, o assunto é mais ou menos sequência desse. Mais alguma pergunta? Um questionamento, alguma coisa? Então, vamos levar nosso pensamento. Francisco? Oi, pode falar. Desculpe. Não, eu queria te fazer uma pergunta, mas não é sobre a aula em si. Uma criança de 3 anos, é possível já se manifestar a mediunidade e incorporar algum espírito? Aconteceu um caso muito estranho com um sobrinho meu de 3 aninhos. Começou a falar palavras certas que não falava e destilava muito ódio. Foi uma meia hora que aconteceu isso. E uma pessoa já ligada a centro espíritos, ele mora em São Paulo, que ele tinha mediunidade. É possível, sim, lógico, né? A mediunidade ela é inerente ao próprio espírito, e não importa a idade dele. É lógico que as crianças, até assim, uns 6, 7 anos, eles são mais o plano espiritual do que o mundo dos encarnados. A gente sabe que o espírito, quando reencarna, a gente não percebe isso, mas eles estão enxergando coisas que nós não enxergamos. Por isso que até se distraem, às vezes eu ver uma criança que está rindo, ou está amedrontada, também vê olha para um determinado local, se assusta e tal. Isso é inerente ao próprio espírito recém-encarnado. Agora, podem espíritos, a gente não sabe qual é o passado de cada um, né, de uma forma objetiva, pode um espírito intruso ter um objetivo até de atingir um terceiro, alguém da família, e se utilizar desse canal natural, que é meio que aberto da criança, e ter essas manifestações de ira e tudo, até porque o espírito que está reencarnado, a gente enxerga uma criancinha, mas é um espírito que tem multimilenar, né? Então tem um passado, tem suas ligações. É possível isso. Como é que se apazigua isso? Se houver um ambiente de oração no lar. Tá?
emanar, a gente está falando tanto de emanação, de energia, da apometria, estralo, luz, luz e luz. A hora que tiver essa manifestação, imaginar a luz, tá? E ter uma conversa fraterna com a criança, porque o possível intruso, ele vai sentir essas emanações e vai se enfraquecer. Talvez ele vá fazer outras investidas, mas ele deve estar percebendo alguma coisa naquele lar que é o caminho, a porta que ele entra, que é a janelinha que ele entra por ali. Então, tem que ter esse ambiente. Isso eu já vi vários outros casos assim, e sempre a orientação é essa, da oração do lar. Né? E essas manifestações, e também pedir, quando ela estiver dormindo, pedir para que ela esteja bem acompanhada, em sintonia com o alto, e dar energia, porque às vezes esses socorristas que a gente falou há pouco, eles precisam do ectoplasma nosso. Isso que a gente faz no centro espírita, porque senão não precisava de centro espírita. O centro espírita é exatamente para acumular com determinadas proteções ectoplasma, energia vital, que vai ser utilizada para esse mundo intermediário. Esses postos de socorros, esses hospitais, esses atendimentos, eles necessitam muito da energia dos encarnados, porque é essa energia de transição que é utilizada nos tratamentos lá do outro lado, entendeu? Então, luz, energia, oração, bons pensamentos, e ter essa a gente fala tanto em egrégora da casa, e é egrégora da nossa casa. Né? Forçar isso, sintonia, evangelho no lar, uma vez por semana, né? Mesmo horário. Por que mesmo horário? Também, como a gente falou que o socorrista vem também os amigos espirituais, e eles têm agenda, eles têm o que fazer. Eles não podem dizer assim, vamos fazer o evangelho agora, chegou a hora do evangelho. Tá, faz o seguinte, deixa para amanhã. E aí o socorrista que veio, ou na próxima, ele disse assim, eu não vou também lá, porque lá não é certo. E aí não tem aquela coisa, já sei que ele não vai fazer. Não é bem assim, livre-arbítrio. Decide na hora, induzido por uma outra força, desmarca e tudo. Pô, custa fazer 10, 15 minutos no evangelho cada semana, né? E sempre no mesmo horário para ter essa conexão. E isso tem um valor inestimável, é uma coisa impressionante, a força do evangelho no lar. Tá? Mesmo se estiver sozinho, mesmo se estiver em outro local, a sintonia espiritual naquele momento. E pedir, agradecer pela semana, pedir para a semana seguinte e mentalizar os familiares, aqueles que precisam mais de ajuda, mesmo aí nessa criança, apenas pedir que ela receba essas emanações, essa luz, né? Se harmonize, se sintonize e converse com seus amigos espirituais durante o seu sono. Quando a criança dorme, ela é um espírito muito mais próximo de quando reencarnou, né? Antes de reencarnar. Então, tem mais compreensão do que a própria criança, que só não consegue decodificar, porque não conhece a linguagem da comunicação, não conhece. Então, o cérebro do corpo físico não está ainda pronto para decodificar o que o espírito teria para se manifestar. Mas isso é um processo que também é natural para fazer essa transição, né? Porque deixa de ser aquele espírito que estava reencarnando para ter uma nova inserção no mundo da carne. Eu acho que é isso, ficou mais ou menos. Vamos levar então nosso pensamento, renovar nossa gratidão ao alto, aos amigos espirituais, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, aquele que a gente sempre tem que invocar. Em nome dele, os nossos amigos espirituais atuam a nosso favor, nos inspiram, renovam os nossos compromissos e nos permite a sintonia permanente com o plano espiritual superior que guia nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Muito obrigado.